Você pode dar um glória a Deus? De quem está apaixonado por Jesus agora? Amém? Glória a Deus. Aleluias, animados para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Você que nos acompanha aí pela rede social, pelos nossos canais de rede social, seja bem-vindo a essa reunião e que Deus possa te abençoar ricamente, não só você, também a sua família, a sua casa, seu ministério, para a glória desse Deus maravilhoso. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versos 8. Aleluia. Aleluia. Acharam? Atos 8, versos 8. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: havia grande alegria na cidade. É isso? E havia uma grande alegria naquela cidade. Feche seus olhos, querido, novamente. Pergunte para Deus que alegria é essa, que cidade é essa. Pergunte ao Senhor. Deixa Ele preparar o teu coração para você entender o que o Espírito Santo quer falar nessa manhã. Qual é essa alegria e qual é essa cidade? Nós nos abrimos diante de Ti, Senhor. Nós liberamos o nosso espírito agora. O nosso espírito que é Teu, que está em conexão com a possibilidade de receber palavras no Espírito, vida no Espírito. Nós não queremos razão, nós não queremos compreensão, nós não queremos entendimento, nós queremos vida no Espírito. E por isso, ó Espírito Santo do Senhor, eu rogo a Ti nessa manhã, venha me auxiliar. Venha me ajudar a transmitir, Senhor amado, essa palavra para os meus irmãos. Que seja eu, Senhor amado, tomado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Me capacita a falar aquilo que o Senhor tem querido falar com a Tua igreja nessa manhã, para a glória de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, vamos pensar algo aqui. A palavra de Deus está dizendo no livro de Atos, então, Lucas escrevendo, ele diz que havia uma grande alegria naquela cidade. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas há uma busca em todo ser humano em ter alegria na sua cidade. Há uma busca incessante, há um desejo no ser humano para viver o aspecto da alegria. E para isso, muitas vezes, nós pagamos muito caro para ter essa alegria. Para que essa alegria ela aconteça na nossa vida, muitas vezes a gente vai pagar muito caro por isso. Alguns vão migrar para o alcoolismo, alguns vão migrar para a drogadição, alguns migrarão para o jogo, alguns migrarão para um casamento, alguns migrarão para uma gravidez, alguns migrarão para o estudo, alguns migrarão para o ministério, no desejo ardente de ter essa alegria. E o Lucas está dizendo aqui que uma cidade foi tomada por essa alegria. Meu Deus. Uma cidade encontrou-se com essa alegria. E o que é que essa cidade viu para se encontrar com essa alegria? O que é que essa cidade recebeu
para se conectar com essa alegria. Porque eu imagino que nessa cidade também tinham gente, pessoas como nós, buscando alegria. Em várias situações. Muitas vezes, nós estamos diante de um Deus que é tão grande e poderoso, é um Deus que tem uma capacidade de nos alegrar, porque Ele é alegria, Ele não tem alegria, Ele é. Deus é alegre demais, irmãos. Pensa num camarada alegre, é o nosso Pai Celestial. Pensa num Deus que gosta de festa, que gosta de cores, que gosta de movimento. Esse é o nosso Deus. E quando eu vi essa frase na palavra do Senhor, isso me tocou muito de pensar, o que é que essa gente conseguiu ver, que não precisou de buscar recurso para haver essa declaração que Lucas está dizendo. Lucas percebeu que a cidade ficou eufórica. Lucas narrou o que ele viu. Lucas narrou o que ele ouviu. Ele está escrevendo o que disseram para ele, o que aconteceu. E o relato que veio para ele, quando ele escreve então, essa linha da palavra de Deus, era de que uma cidade foi tomada de alegria. E aí eu quero que você abra então em Lucas, que também é conteúdo e material desse servo de Deus, o próprio Lucas. Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Que vai nos conectar ao entendimento de como produzir a alegria. Lucas capítulo 24, no verso 49, já acabando a sua carta, não é? Já no finzinho do seu relato, no Evangelho de Lucas, já no finzinho, já acabando, parece que ele está aqui, está acabando o que eu tinha que escrever. E aí ele escreve aqui, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Quem está dizendo aí? Jesus. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, vírgula, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uau! A última ordem que Lucas narra de Jesus, no seu evangelho, o último momento de Jesus falando, uma ordem para os discípulos, era que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Você que conhece as Escrituras sabe que Jesus tinha cumprido seu ministério, ele já tinha sido surrado, maltratado, já tinha sido envergonhado, já tinha sido solapado, já tinha sido morto na cruz, já tinha ressuscitado, e os discípulos então, eles recebendo o comando desse Jesus, que passou por esses momentos, o comando era de que agora eles deveriam permanecer em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Muitos dos seus discípulos já tinham tido uma escola com Jesus de 3 anos. Uma escola de aprendizado, de viver o dia a dia, de ver como ele fazia. Nós vimos a semana passada o próprio Lucas dizendo em Atos capítulo 1, versos 1, que ele estava escrevendo para Teófilo, dizendo assim, eu escrevo para vocês, como eu disse, no meu primeiro tratado, na minha primeira carta, que foi Lucas, né? A primeira carta que ele escreveu foi Lucas. Ele está dizendo, na primeira carta que eu me propus a escrever, ouvindo os relatos daqueles que andaram com Jesus, porque Lucas não anda com Jesus aqui, ele é um agregado, ele entra na história logo depois, e ele começa a escrever o que os discípulos estavam dizendo.
E ele diz então que ao escrever o primeiro tratado, ele se ocupou em dizer coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora esses discípulos estão aqui em Jerusalém, reunidos, todo o colegiado, todos os cristãos estão reunidos num lugar, porque havia uma promessa de que eles seriam revestidos de poder. Agora, irmãos, essa palavra revestido, ela é muito importante para a gente entender algumas coisas. O Espírito Santo ministrou no meu espírito a respeito desse revestimento, que é uma palavra muito, muito poderosa. Porque como assim vocês vão ficar e vão ser revestidos? Porque revestido não é alguém que já foi vestido? Não é alguma coisa que já está vestido e que agora que precisa de revestimento? Não é isso? Como assim eles seriam revestidos? Então, já existia sobre a vida deles uma vestimenta. E agora, a promessa é de que haveria um revestimento. Então, pensando um pouco sobre isso, eu quero dizer para você que todo ser humano, ele nasce vestido do poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Todo ser humano, ele nasce já vestido do poder de Deus. Que por causa do pecado, que por causa da cultura, que por causa da paternidade, que por causa da família, que por causa da sociedade, que por causa de tudo que influencia o nosso dia a dia, nós vamos perdendo essa vestimenta do poder de Deus. E quando eu falo de poder de Deus, entenda que poder não é uma coisa de Deus. O poder não é algo que Deus e manda poder para as pessoas. Poder é Deus. Não dá para a gente separar Deus do poder. O poder é o próprio Deus. Então, todo ser humano, ele nasce com Deus. Ele está vestido de Deus, em imagem e semelhança. Não é isso? Ele está vestido de Deus, em imagem e semelhança. Logo, quando ele é concebido, por causa da semente do pecado de Adão, do pecado de Eva, por causa desse pecado, já na sua concepção, ele começa a receber, então, influência para arrancar dele esse Deus. Para tirar dele essa vestimenta. Você está entendendo até aqui? Isso é poderoso a gente entender? Muito poderoso. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque novamente eles seriam revestidos de algo que eles perderam no meio do caminho, com a vida, com a pescaria, com a mulherada, com a gandaia, com falcatrua, com orgulho, com prepotência, com mentira. Eles foram perdendo isso, e não dá para ser categorizado como filho de Deus, como um Cristo. Não dá para ser categorizado como um Cristo se eu não me revestir de novo dessa natureza que é Deus. Não há possibilidade. Então, Jesus está dizendo para eles aqui, vocês precisam ficar em Jerusalém, para que então venha sobre você o revestimento. O azulejo está velho, vamos revesti-lo. As paredes estão danificadas, vamos revesti-la, né? Tem lugar que precisa de massa, tem lugar que precisa na tua vida de uma falando aqui para você entender algumas coisas, nós precisamos revestir logo essas paredes de uma nova tinta, porque o tempo gastou, as crianças sujaram. E nós vamos precisar fazer o quê? Revestimento, mas elas já estão pintadas. Elas já foram pintadas um dia. Então, na nossa concepção, a pessoa que não é crente, gospel, evangélico, sei lá o nome que você quer dar,
ela nunca teve Deus. E eu quero, junto com você hoje, desconstruir essa ideia. Ela nasceu com Deus. Porque ela não nasceu no ano 1000 e tanto, 2000 e tanto. Ela nasceu aonde? Onde ela nasceu? Em que tempo? Na eternidade. Deus nos gerou aonde? Na eternidade. Ele é eterno. Ele não está no ano 2018 gerando criancinhas. Ele está na eternidade projetando filhos para a sua família. Então, a sua família nasce com seu perfil de ser Deus, com a sua natureza de Deus. Mas, por causa da concepção do pecado, de novo eu te digo que isso vai tirando a nossa roupagem. E agora nós precisamos, por causa dessa construção espiritual, desse encontro que nós temos com Jesus, a necessidade de nós ficarmos em Jerusalém para sermos então revestidos desse poder, desse Deus. Ele quer nos revestir. E é interessante, irmãos, que ele está falando de uma cidade aqui chamada Jerusalém, que é o lugar destinado para ele, para receber a compreensão desse revestimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há aprendizado de Deus se nós não estivermos juntos em Jerusalém. Esquece. O aprendizado do Cristo só vai acontecer porque eu me conecto com outro Cristo. Não é porque eu recebo conteúdo teológico, ensinamento de livros, mas é porque eu me conecto com outro Cristo que está no outro irmão. Você está entendendo? Então, hoje a gente vê um movimento de algumas pessoas que querem ser Cristo sem Cristo. Não o Cristo do seu indivíduo, mas o Cristo do outro. Em que nós aprendemos em Jerusalém a nos alimentar dos Cristos que estão entre nós. E isso me instrui. E isso me eleva. E isso me capacita. E isso me dá uma dimensão de que é possível ser um Cristo, porque o outro Cristo está se manifestando e eu estou vendo o Cristo nele. Eu olho para Joana e falo, mano, essa Joana, nos anos 1000 e tanto, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Ela não manifestava o Cristo. Ela até conhecia, mas ela não manifestava o Cristo. Mas conversando com a Joana, passando o tempo com a Joana, comungando com ela, comendo lanche, conversando com ela, tendo eles como discípulos, sentar à mesa junto com eles, eu posso ver claramente que esse Cristo, ele se expande. Ele cresce. Cresce até no ambiente de um câncer, né? Não é? Em que muito se definha, deprime e morre, não por causa do câncer, mas pela depressão da doença. Logo, o Cristo que habita dentro da Joana, capacita ela a enfrentar ameaças de morte todo dia. E ela não diz para mim, vamos ler isso no livro de Joyce Meyer, de isso, de aquilo. Ela diz para mim isso com vida, com conexão de vida, olhando e vendo. E até mesmo vendo muitas vezes que ela entristece no processo. Porque junto com esse Cristo que está manifesto nela, também tem um ser humano, que ainda está passando por um processo crístico de chegar à perfeição. Não é isso? Não é o nosso caminhar? Não há perfeição sem relacionar-se com outro Cristo. Esquece, irmão. Por isso que a ordem era, Jesus não podia dizer para eles assim, estou indo, galera, beleza? Estou subindo aos céus, recebe poder. Pum! Sim ou não? Podia ou não? Podia. Recebe poder, tirar a capa dele, jogar na galera, no meio da multidão, cair tudo para trás, cheio do poder do Espírito Santo. Podia ou não? Mas não é assim que funciona. Vocês vão estar no lugar, vocês vão orar juntos. E a oração dos Cristos reunidos vai gerar em vocês intimidade. Vocês vão olhar para um Pedro
que falhou no processo, mas que agora está potencializado para fazer tudo aquilo que a gente viu ele fazendo a semana passada. Você vai olhar que a transformação dessa unidade, dessa gente reunida, dessa gente orando, ela é tão poderosa no espírito que você vai aprender a orar. Eu vi a Elaine orando hoje aqui, que bonitinho. Que bonitinho. A Elaine é uma recém-convertida, já assumiu um lugar de ser líder de uma pequena família, ama Jesus e quer abençoar a vida de outros. E ela subiu aqui para ser Cristo, para aqueles que estão nos visitando hoje, dizendo: eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, né? E outros, ao ver a Elaine orando, disseram assim: se essa menininha pode, eu acho que eu também posso. Se ela está naquele palco tão tranquila como ela está, pegando o microfone e fazendo tão bonitinho, sem tremer, sem ansiedade, o Fernando naquela vibe maravilhosa, eu também posso. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Isso é Jerusalém. Isso é estar reunido em Jerusalém para o aprendizado, para comer do outro Cristo, para se alimentar da mesa. Não há mesa, não há ceia sozinho. Não tem, querido. Vai na sua casa, você põe a mesa e o elemento e você mesmo diz, né? O Senhor na noite que foi traído, tomando o pão e come sozinho. Amém? Amém. É chato demais. Agora, se tiver mais um, é possível? É possível. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Cristo está. Já não são mais 3 ou 2, serão 3 ou 4 Cristo. Porque entenda a palavra, nós dizemos que somos cristãos. E o cristão, ele está na linhagem do Cristo. Do Cristo que morreu, do Cristo que é Salvador, do Cristo que se entregou, do Cristo que é Messias, do Cristo que era o prometido de Israel. O Cristo que haveria de vir para nos salvar. E agora ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Ele não é o único Cristo. Agora ele tem uma infinidade, ele tem uma multidão de Cristos. Uau! Que denominamos cristãos. Porque somos inferiores, menores. Pequenos Cristos. Não é isso? Mas não está aqui na nossa cabeça, está na sua linguagem. Porque se você se levantar em fé, em oração, entendendo que esse Cristo habita dentro de você, e que Ele te levou de volta para a condição de morar na família de Deus, cujo um dia você saiu, por causa do pecado, por causa das condições que você vivia. E eu gostei muito de ver o Paulo Júnior dizer que nós não vamos para o céu, nós estamos voltando para o céu. Como aquele que está perdido, ele não vai para o inferno, ele já está no inferno. Uma vida sem Cristo é um inferno. O que você quer mais, irmão? Eu vivi um inferno com essa mulher. Ela era terrível. Eu não precisava. Você precisava de inferno, né? Você precisava ir para o inferno. O inferno acho que era um refrigério. Meu Deus, irmãos. Tem gente que vive uma situação que diz o tempo todo: que inferno. Que inferno, minha vida. Que inferno. Porque é parceria. Uma vida sem Deus, uma vida sem o Senhor, uma vida sem Jesus, é uma vida do inferno. Então Paulo Júnior fala que o crente hoje, ele está entendendo que ele está vindo na igreja, que ele está aprendendo para ir para o céu. Quando na verdade nós temos que aprender para ir para o inferno. Porque para o céu nós já voltamos. Já somos de lá. Agora nós precisamos ir no inferno, tirar quem está no inferno. Terrível isso. Jesus, quando ressuscitou, ele foi para o céu. Galera, fica aí, vai para o céu. Foi isso que ele fez? Ele foi para onde? Ele vai para o inferno pegar a chave da morte e pregar para os espíritos, para as pessoas que estavam atormentadas, que não ouviram falar da palavra. Você está entendendo? E nós estamos lutando a vida inteira só pensando de ir para o céu. O céu está garantido, irmão. Se você é cristão autêntico, verdadeiro, o céu já é o nosso lugar.
Nós não vamos para o céu, já estou no céu. O que você quer mais de céu? O que é mais que você quer, irmão? Ah, mas ainda não tem um carro? Então, meu irmão, sinto muito te dizer, mas talvez ele não, o pneu do seu carro não vai conseguir rodar as ruas de ouro que tem no céu. Não é compatível. O pneu vai furar. O motor não vai funcionar, porque aquilo que tem preparado para nós não é compatível com essa vida. Então, nós precisamos entender isso. Esse estar em Jerusalém, irmãos, é que está pegando muitos crentes hoje, muitos cristãos. Estar em Jerusalém. Sabe por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas não entendem que elas precisam ser ensinadas. Muitas pessoas não entendem que a trajetória do cristianismo é de aprender com o outro, é de receber do outro, é de ser equipado para a obra que Jesus falou, porque lembra semana passada, a ordem de Jesus não é ficar em Jerusalém. É o quê? Judeia, Samaria e confins da terra. Esse é o mandado de Jesus. Nós precisamos entender qual é o movimento, isso nós falamos na semana passada. Mas não dá para ir para lá sem antes nós recebermos instrução em Jerusalém. Essa galera ficou reunida em Jerusalém e eles começaram a compartilhar o que Jesus falou aos outros que não andaram com Jesus, aos outros que não participaram da escola de 3 anos, o seminário de 3 anos, cujo mestre, cujo mentor era Jesus. E ele não ensinava teoria, ele ensinava prática. Não tinha prova, a prova era, vai para lá que eu vou para cá, se vira, faz o que eu ensinei. A escola era assim, essa era a escola de Jesus. Então, querido, se você não se equipar em Jerusalém, nunca você poderá ir para a Judeia, Samaria e confins da terra. Nunca. Se for, você vai passar por um processo muito danoso, de às vezes se cansar com alguma coisa que não era necessário se cansar, porque você foi de uma maneira equivocada. Então, hoje, a gente conversa, muitas vezes na nossa liderança, a nossa preocupação, o nosso desespero é como a gente traz os irmãos para aprender em Jerusalém. Esse é o nosso desespero. Porque eu não sei o que de fato você pensa a respeito do reino de Deus. Se o reino de Deus para você é estar numa manhã de domingo ou numa noite de domingo, assistindo palavra e vendo um culto, esse movimento não é o movimento de Deus para a tua vida, querido. Não é. O movimento de Deus é você estar aqui hoje aprendendo para um propósito, para uma vontade. Muitas vezes a gente está na igreja para entender os conjuntos de regra. Ah, o pastor disse que não pode. Ah, o pastor disse que não pode. Ah, não pode fazer isso, o crente não pode fazer isso. Ah, o crente não pode fazer aqui, viu? Não pode fazer tatuagem. Ó, não pode pôr brinco. Ó, não pode não sei o quê. Ó, não pode, não pode, não pode. E aí, muitas vezes, a nossa reunião consiste num conjunto de regras. Quando, na verdade, o evangelho é conhecer a vontade de Deus. E aí eu quero hoje já dizer para você uma coisa. É pecado fazer tatuagem? Eu te diria, é da vontade de Deus que você faça? Faça. O corpo inteiro. Não deixa um lugar sem ter. Se for da vontade de Deus. Você percebe? É errado eu vir uma vez por mês no culto da igreja? É essa vontade de Deus para você? Faça. Você entende isso como vontade de Deus? O nosso problema é que a gente quer viver um evangelho baseado em regras. Eu tenho que dar mesmo dízimo? O dízimo é certo ou errado? O dízimo é do novo ou do velho? Ih, irmão, a pergunta é da vontade de Deus que você entregue a Ele a sua grana, a sua bufunfa, o seu dinheiro, o seu dólar? É da vontade de Deus que você compartilhe os seus bens? Se não, não faça. Porque se você fizer alguma coisa que você entende que não é da vontade de Deus, nisso você peca. Porque tudo que nos move no reino é fé. E eu não consigo fazer alguma coisa para Deus se eu não souber que verdadeiramente aquela é a vontade de Deus.
E quando eu me movo na vontade de Deus, logo eu me movo em fé. E se eu me mover em fé, vai dar certo, vai funcionar. Por isso que muitas vezes a gente não prospera, porque eu estou fazendo por causa do conjunto de regra. Entendeu? Tem que dar o dízimo, senão o diabo me toma tudo. É a regra. Pastor diz, não sei quem, não sei aonde, em que igreja, que disseram que eu sou obrigado a dar o dízimo, porque agora eu sou crente. Disseram que eu tenho que batizar. Se eu não batizar, eu não entro no céu. A pergunta é, você entendeu que é da vontade de Deus que tu se batiza? Se você disser sim, eu entendo que é da vontade de Deus que eu me batizo, e eu vou me batizar, você se moveu em fé pela vontade de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Então, nós precisamos estar implicados a entender qual é a vontade de Deus. E essa que é a chapa quente. Porque conjunto de regra é moleza para você praticar. Moleza. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faça assim, assim, assim. Você sai daqui hoje, faz exatamente o que eu falei. Isso é conjunto de regra. Agora eu quero ver você dizer, pastor, o que eu faço nessa situação? E eu disser, ore, querido, e vamos ver qual é a vontade de Deus. Uau, você vai ter que gastar, hein? Você vai ter que gastar, velho. Essa é uma pergunta que tem que te levar para o quarto. Trancar a porta, ficar quietinho, porque ninguém pode dizer para tu qual é a vontade de Deus, senão o Espírito Santo. Porque quando nós compartilhamos, eu estou implicado num sistema de crença, numa maturidade de vida. Se você me perguntar, pastor, o que você faria no meu casamento, nessa situação, com essa mulher que eu tenho? Aí eu vou pegar o meu sistema de crença, não é isso? A minha experiência, a minha bagagem, porque tem uma mala. Nossa mala para casamento, ela é grande demais. Ela é grande. Ela é poderosa em Deus, porque nós passamos por processos terríveis no nosso casamento para chegar onde chegamos. Então eu tenho uma bagagem que eu posso abrir e te dar várias ferramentas. Eu posso dizer para você toneladas de coisas que até vai contribuir para ajudar na relação que você está fracassando. Eu tenho um sistema de crença de ver. Eu tenho uma maneira de ver. Agora, querido, tudo isso contribui. Porque estar em Jerusalém implica em receber do outro Cristo o que ele já formatou, o que ele já tem, o que ele recebeu. Você está aqui comigo? Mas isso precisa desafiar você a dizer, tá, Deus, mas para mim, qual é a tua vontade? Porque a galera está divorciando hoje, dizendo, mas o outro fez. O pastor fez. Eu fiquei sabendo lá que o pastor divorciou de uma e casou com a outra. O pastor fez, então ferrou tudo. Eu também posso, aleluia, glória a Deus. E aí você vai pelo conjunto de regra. Ele fez, logo eu faço. A pergunta é, Senhor, ele é ele. Deixa ele com a sua crença, com as suas ideias. Deixa eu te perguntar, e para mim, para o meu casamento, o que o senhor tem para fazer? No nosso nós decidimos restaurar. No nosso nós decidimos ficar juntos. Nós não, a Neia. Nós decidimos. E quantas vezes disseram para ela ou para mim, cara, sai fora disso, velho. Pare de sofrer. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você entende? Aí nós fomos buscar a vontade de Deus. Não, a gente quer conselho que rala. A gente quer conselho que acaba com a gente. Conselho fácil a gente tem de monte. Eu quero um que acaba com a nossa raça. E a Neia foi uma das primeiras a procurar esse caminho. E Deus catou ela de fora a fora e lixava. E vinha para mim, lixava. Você está aqui comigo? Até a gente perceber que a vontade de Deus era restaurar o nosso casamento. E hoje nós estamos convictos de que isso era obra do Espírito Santo na minha vida, olhando para aquilo que a gente vê como retrato nos nossos filhos. Em que o André tem uma posição de que o casamento que ele vive hoje é para a eternidade. Ah, vamos tentar.
Não é isso, querido. Não, eles entenderam. Por quê? Porque houve um movimento de um Cristo que ensinou. Você está aqui? Então, pai, deixa eu te dizer uma coisa. O que teu filho vai ver do Cristo que está em você? Então, mamãe, deixa eu te dizer uma coisa. O que os teus filhos estão aprendendo com o Cristo que mora dentro de você? Eu não perdoo. Uhum. É o que ele está aprendendo, que o Cristo que está em você não é suficientemente poderoso para perdoar. Porque o que ele fez comigo não se perdoa. Que bacana. Então esse Cristo, ele não está vivendo como o outro Cristo que perdoou, sem fazer nada, sem merecimento nenhum, ainda assim resolveu se entregar por amor de cada um de nós. João capítulo 4, verso 39. Vamos para a cidade? João 4, 39, 42. Conta uma história de uma mulher de Samaria, samaritana. Essa mulher estava no inferno. Ela não tinha um só marido, ela tinha? Isso é um inferno, irmãos. Isso é um inferno. Ela não tinha um, ela tinha 5. Meu Deus. Ela tinha 5 sogras. Pelo amor de Deus. Ela estava vivendo um inferno tão grande, ela não ia para o inferno, ela já estava. Ela vivia um inferno tão grande que ela tinha uma necessidade de buscar água no poço ao meio-dia, quando ninguém ia buscar água nesse horário, porque o sol era extremamente forte. Ela escolheu esse horário, não é porque tinha muita água no poço, não é porque é só sobrar, não. Ela escolheu essa hora porque ninguém busca água em poço meio-dia. Você que já foi poceiro, não vai, meio-dia você não vai. Aliás, a gente quer água fresca, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu tive poço na minha casa, a gente levantava 5 horas, 5 e meia, para poder arrancar a água do poço, colocar fresquinha lá para a gente poder beber. Essa mulher escolheu meio-dia para ir buscar água. Por quê? Porque ela não teria os olhares das pessoas que estavam vendo o seu inferno astral. O inferno que ela estava vivendo. Jesus, ele está andando com os discípulos. A palavra de Deus diz que ele sai da rota e ele vai ter um encontro com essa mulher e ele se manifesta para ela. Ele diz quem ele era. Ela diz, nós estamos esperando o Messias, eu estou aqui, nós estamos esperando o Messias, tal. Jesus confronta ela com relação ao seu pecado. Ela diz que para Jesus dar água para ela, e Jesus disse, olha, a água que eu tenho, você não vai ter necessidade nunca mais de beber água, porque a água que eu tenho é a água da vida. E começa ali um diálogo com aquela mulher, ela olha para ele, os olhos dela é aberto. Ela volta um dia lá na sua eternidade, onde ela conheceu Deus, mas o espírito dela estava tão desconectado por causa de tanta necessidade, porque uma mulher com 5 homens deve ter tanta necessidade, deve ter tanta carência, deve ter tanta falta de suprimento, deve ter sido tão solapada, deve ter sido tão envergonhada, deve ter sido tão humilhada, deve ter ouvido tanta coisa, ouviu do primeiro, passou para o segundo, pensa, irmãos, ouviu do terceiro, apanhou de um, fez do outro, viveu na sociedade, família, um monte de coisa. Essa mulher está arrebentada. E Jesus trata ela com dignidade, dizendo, eu quero te dar uma água, mulher, porque tem uma sede dentro de você, uma necessidade de ter uma alegria, e você está buscando essa alegria nas relações erradas. Você está buscando uma alegria num lugar que não vai ter alegria. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a tua alegria não virá do teu marido. A Néia que eu diga. A minha alegria não virá da Néia, mas virá do Cristo que está na Néia. Quando a Néia é revestida desse Cristo e ela manifesta esse Cristo, aí eu fico totalmente alegre. Você está entendendo, querido? E muitas vezes nós estamos colocando a nossa alegria nas relações. E aí eu quero me separar muitas vezes, eu não quero viver mais daquela família, porque acabou acabou, era tão alegre, era tão bonito. Nossa, rolava uma vibe. A gente transava, a gente fazia um monte de coisa, era uma alegria, viajava, agora acabou. Nossa, nem isso acontece mais, uma vez por ano, e aleluia. Glória a Deus, está um fracasso total. A nossa intimidade, a nossa vida, você está entendendo? Acabou a alegria.
Por quê? Porque pessoas não podem dar para você fonte de alegria. Nenhuma pessoa pode, mas um cristão, um pastor, não, ninguém, querido. Ninguém pode. A nossa alegria, ela vem de Deus. Ela vem desse poder, desse Deus que se manifesta em alegria dentro de nós. E aí você não vai ter necessidade de coisa alguma. Você não vai ter necessidade de buscar recurso em outro lugar. Então, João capítulo 4, versículo 39 a 42 diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo o que tenho feito. Jesus revelou toda essa mulher, despede essa mulher, ela vai para a sua cidade e ela começa a contar para a cidade o que aconteceu. Gente, vocês não sabem, eu vi o Cristo que nós esperamos, porque os samaritanos, eles eram estudiosos da palavra, eles tinham uma implicação com os judeus, eles tinham uma diferença com os judeus religiosa, que não permitia que eles ficassem juntos. Então os samaritanos não se davam com os judeus. Por isso que foi difícil para os discípulos entender que Jesus estava se importando com aquela gente. Como é que Jesus vai se importar com essa gente? Se a gente não presta, se a gente não acredita da maneira que a gente acredita, muito parecido com a gente que é cristão. Essa pessoa não presta porque ele bebe, ele não é do jeito que eu sou, limpinho. Isso é uma prostituta, imagina, vou andar com uma prostituta. Ah, isso é um gay, imagina que eu vou ficar perto de um gay. Eu sou crente, rapaz, não se mistura. Não anda na roda do escarnecedor. Oh, coitado. E aí você esconde o Cristo. Você não permite que o Cristo seja visto. Porque quem precisa do Cristo é aquele que está no inferno. Jesus podia muito bem seguir com os discípulos. Eles estavam indo comprar alimento. Jesus falou: não, tem alguém no inferno que precisa ver o Cristo. E ele vai e se comunica então com essa mulher. E diz que os samaritanos começaram a crer por aquilo que aquela mulher estava falando. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Que bonitinho. Por causa do assunto, os caras vieram, mano, que da hora. Oh, fica com a gente 2 dias, um pouquinho só. Jesus ficou com eles na cidade de Samaria 2 dias, pregando sobre o reino de Deus, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que cremos. Eles disseram para a mulher: não é só porque você está dizendo que a gente está crendo, mas agora, já não é pelo seu dito que cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não é mais pelo que você está falando. Então, querido, quando a gente entra no inferno, para poder proclamar, levar o Cristo para as pessoas, a princípio, as pessoas elas vão estar conectadas ao que tu fala. Mas daqui a pouco elas vão dizer assim: não precisa mais pregar para mim, porque ele falou comigo. Ele se manifestou na minha vida. Eu não estou crendo porque eu ouvi você falar. Tanto é que hoje eu não creio mais na palavra da pessoa que me trouxe para o Evangelho. Porque depois que eu vim para o Evangelho, eu passei a crer nas palavras desse Cristo. É assim com cada um de nós. Você não tem necessidade de ficar indo lá: como é mesmo? Como é mesmo? Não. Você vai aprender, porque o próprio Cristo vai falar com você. Então, irmãos, que coisa poderosa que está acontecendo aqui, por causa de um encontro com essa mulher. E é interessante que há uma narrativa nesse capítulo dizendo assim: era necessário passar por Samaria. Jesus disse: era necessário passar por Samaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa também, querido. Não era necessário por causa da mulher que estava no inferno. O que você está pensando? É necessário falar com uma mulher de Samaria, é isso que ele disse? Era necessário passar por Samaria, passar pela cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Jesus, quando tem um foco em alguém que está no inferno, o foco dele não é o indivíduo, é a cidade. O indivíduo é só o ser falante, anunciador daquilo que ele fez. O indivíduo é só alguém que vai ser usado para trazer despertamento. Mas o que Deus tem em mente é abalar a cidade, é comunicar com todos os filhos daquela cidade, com todos os filhos daquela família.
O evangelho não é para tu, velho. O evangelho não é para mim, o evangelho é para nossa casa. O evangelho é para nossa família. O evangelho é para nossa cidade. O evangelho é para o nosso bairro. Nós somos detentores do evangelho porque nós ficamos limpinhos demais. E não dá mais para andar com aqueles. Tem como, velho? O cara só fala besteira, e aí? Deixa ele falar. O cara só conta piada indecente. Claro, ele está sem o Cristo. Porque quando ele receber o Cristo, a natureza dele vai ser impactada e ele vai receber Uau! As pessoas só precisam de revestimento. Só precisam ser revestidas. Porque todo ser humano tem fome do divino. Todo, querido. Por que tantas religiões? Porque o ser humano tem sede e fome do divino. Do sobrenatural. Até quem é ateu, que diz que é ateu, o divino é ele mesmo. E quando a gente fala ateu, ateu no nosso Deus, tá? A gente fala, ó, o cara é ateu, ele diz que não crê em Jesus, ele até xingou. Eu creio em Jesus, coisa nenhuma, não. Sai pra lá com essa história, isso é tudo blá, 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 conversa fiada, logo você fala que ele é ateu. Ele não é ateu. Ele é ateu nesse Deus que nós estamos anunciando. Mas você pode ter certeza que ele crê lá na mesa branca, no espiritismo, no papa, na bruxaria, no trabalho dele. Alguma coisa ele crê. Porque não existe. Deus colocou ser espiritual dentro de nós. Todo mundo tem sede pelo divino. E nós somos agentes de Deus para despertar nessas pessoas esse divino que é aquele que é o Criador. É esse o nosso papel, irmãos. Não é de dizer, vem para a minha igreja, que você vai ser crente, e Deus vai dar vitória. Vem para a minha igreja, que Deus vai restaurar a tua família. Vem para a minha igreja, que lá tem gente que prega, e tem uma música boa, e você vai ver, Deus vai te colocar na faculdade. Você não vai encontrar isso no evangelho, irmãos. Aliás, não é vir para a igreja, é vir para Deus. Colocá-lo na Jerusalém, no lugar do ensinamento, que você é o responsável por ensiná-lo. Não é o pastor, não é o líder, é o cristão. Quem é o cristão? Quem é o cantor? É você, querido. Acontece que a gente não crê nisso. A gente crê que o outro pode, eu não posso. Então nós passamos uma vida toda no reino de Deus, sem nos movermos para aquilo que Deus quer que a gente se mova, para a missão dele, você está entendendo? Olha o que aconteceu com essa mulher. Agora, nós vimos a semana passada que os cristãos do primeiro século estavam em Jerusalém, e eles começaram a ver o movimento de Deus, vocês se lembram? O movimento de Deus e tudo que estava acontecendo, maravilhoso. E aí veio perseguição, mataram Estevão. Um diácono. Alguém separado para a diaconia, alguém separado para atender as viúvas, que não estavam sendo atendidas pelos apóstolos, porque eles estavam implicados com a palavra, tinha que ministrar a palavra, e eles passaram a não ter tempo de socorrer as viúvas, e houve reclamação, então separaram Estevão para socorrer os órfãos, as viúvas, e fazer o trabalho social, entre aspas, porque esse cara era poderoso demais. Eu fico imaginando, se um diácono tinha que ser daquele jeito, eu estou perdido. Meu Deus. Porque o cara era poderoso no espírito, um diácono poderoso no espírito. Então você que está na diaconia, não diga, eu sou só um diácono. Você tem que perder a sua cabeça, morrer para a causa de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não existe, eu sou só. Não tem isso, eu sou só. Não, eu sou. E aí a palavra de Deus conta que depois da morte de Estevão, Paulo, que consentiu na morte de Estevão, que era Saulo, até aqui é o Saulo, ele que consentiu na morte de Estevão, ele começou a solapar a galera. Ele começou a prender gente, ele começou a agredir, ele começou a bater.
E o negócio ficou em Jerusalém, ficou nervoso. Lembra que eu falei da perseguição e das ameaças? Que eles precisavam fazer o movimento de entender para onde eles precisavam ir. E tinha uma pessoa, um dos discípulos, o Felipe, o evangelista, entendeu o que estava acontecendo, e ele pega e se lembra de que alguém começou uma obra que precisava terminar. Aonde? Ele vai para Samaria. O Felipe faz o movimento de ir para Samaria. O Felipe, evangelista, vai para Samaria. E eu penso que ele escolheu Samaria porque ele falou, já tem uma igreja lá. Jesus já passou por lá. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. A obra que você vai fazer, a missão que você tem para fazer em Deus, Jesus já passou por lá, bobinho. Pioneiro. Ninguém foi naquele lugar ainda, bobinho. Jesus chegou primeiro. Em todos os lugares, até o último da terra, Jesus já chegou. Ele já passou por lá. Então ele passou facilitando o trabalho. Por que que era necessário passar por Samaria? Por causa da mulher? Não, por causa de Felipe. Felipe vai vir, Felipe vai fazer o movimento, e quando ele chegar nesse lugar, já vai ter uma galera com sede, com saudade de ouvir daquele Cristo que ele iniciou. Ele começou a falar a respeito do reino, da obra de Deus, falando do Pai. Ele iniciou uma igreja, mas ele não ficou ali como pastor. Ele deixou a galera toda eufórica, com muita alegria, esperando que um dia alguém viesse para dar para eles conteúdos de fé e de crença e de valores e de estruturação para que esse evangelho expandisse. Então Felipe sai da condição que ele está, ele aprendeu primeiro com Jesus, depois ele aprendeu em Jerusalém, agora não mais com Jesus, com os irmãos, e você não aprende só com Jesus, você aprende com os irmãos também. Então essa ideia assim, não, eu aprendo é com Jesus. Crente errado. Quem me ensina é Deus. Quem me ensina é Jesus. Eu não preciso de ninguém que me ensine. Esquece, querido. Eles vieram para Jerusalém para aprender uns com os outros. Só que agora, num potencial de não ser somente Jesus, mas ter também o Espírito Santo, porque até ali eles não tinham tido o Espírito Santo. O Espírito Santo ia se derramar sobre ele, revesti-los de poder, e eles teriam então essa tríplice condição de ouvir de Jesus, ouvir das pessoas e ouvir do próprio Espírito Santo. Essa é uma tríade, querido, que nós precisamos entender, amado. Nós aprendemos de Jesus? Sim. Só de Jesus? Não. Nós aprendemos só dos cristãos? Você vai vir aqui, você só vai ouvir o Doni pregar, o Edson pregar todo domingo, e você não vai buscar ensinamento de Jesus? É um fiasco. Porque há uma limitação em nós terrível. Eu estou aqui pregando sem, às vezes, meu Deus, com uma condição de muita concentração para saber o que falar. Você precisa ouvir Jesus falar com você. Você precisa ouvir os irmãos falar com você. Deixa eu te perguntar, você está numa pequena família? Porque a nossa igreja tem um entendimento de que na pequena família eu me alimento do outro. Eu não vou lá porque a igreja diz que se eu não estiver numa pequena família, eu não toco, eu não prego, eu não canto, eu não isso, não. Eu vou porque eu preciso ouvir até as ladainhas que alguns contam, até as meninices que alguns contam. Não tem problema, é família. Porque na família tem um de 30, mas tem o outro de 10 que está falando groselha. Não é assim? Isso é família. E aí você está lá falando, oh meu Deus, tem que amadurecer. Aí o outro que está lá em cima falando para você, tem que amadurecer. É da hora. Aí chega o pastor na reunião, né? De última hora, né? E diz, oh meu Deus, os irmãos têm que amadurecer. Aí tem um outro líder que chega na casa do pastor e disse, ô tadinho, tem que amadurecer. E aí eu ouvi outro irmão dizendo para o meu pastor, cara, você tem que amadurecer. É fantástico isso, irmãos. Não tem para ninguém.
Essa vida do corpo nos nutre. Então, se você se conecta só em reunião, você está fora do processo daquilo que Deus quer trazer para você. Atos 8, 1 a 7, vou encerrar, lendo essa passagem. Aleluia. Também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras Meu Deus! Todos foram dispersos pela Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o Cristo. Ele não estava pregando a palavra de Deus, querido. Ele estava pregando o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. E se você entrar nessa dimensão de pregar o Cristo, Cristo de fato precisa falar por você. Pregar o Evangelho é uma coisa, mas pregar o Cristo, nós precisamos ter o Cristo encarnado dentro de nós, para a gente poder dizer: se tem algum problema, se tem alguma situação, o Cristo que habita em mim quer te ajudar, quer te socorrer. Olha para mim, como o apóstolo Paulo falou. Olha para mim, me segue. Você tem coragem de dizer? Olha para mim, passa um mês, uma semana, olhando para mim, para que você veja o Cristo. E ele desceu a Samaria e lhes pregava o Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham clamado em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa é a obra de quem tem o Cristo. Uau! Quer expulsar demônio, querido? Faça, porque o Cristo está dentro de você. Não chama mais o pastor e o líder. O Cristo que tem dentro de você é suficientemente poderoso para você dizer: diabo, eu te dou uma ordem nessa hora. Diabo, eu te dou uma ordem nessa hora. Você que está prendendo essa pessoa no inferno, eu estou dizendo agora, o Cristo que habita em mim diz: sai dessa pessoa em nome de Jesus, o Nazareno. E você vai ver que vai funcionar na hora, querido. Ai, pastor, está uma tribulação dentro da minha casa, nossa, eu estou sentindo mal, uma opressão, uma coisa ruim. Expulsa a coisa ruim. Levanta a sua voz dentro da tua casa, começa a andar na sala, começa a andar na cozinha, começa a andar no banheiro, dizendo: coisa ruim, sensação ruim, malignidade, barulho do inferno, situação que eu estou, prato que quebra, colher que se levanta, não sei o que, móvel que sai do lugar. Eu digo agora, em nome de Jesus, o Cristo que habita em mim, em nome de Jesus eu digo, começa a se aquietar agora e sai desse lugar em nome de Jesus. Pastor, eu comprei um carro novo. O Cristo que está em você é poderoso para você consagrar o teu carro. Não traz chave para o pastor. Horas. Conta para o pastor o carro que você ganhou e ofereça para ele, dizendo: pastor, quando você quiser, está na mão. Com tanque cheio e tudo, pastor. Inclusive, meu amado, já está ungido, já está orado, já está consagrado, porque o Cristo que habita em mim fez isso. Quando as pessoas querem detenção desse poder, parece que o Cristo é de um. E nós precisamos romper com isso, querido. Pelo amor de Deus. E é gostoso para uma liderança dizer: você que comprou o teu carro, traga aqui que eu quero ungir. Você que comprou uma casa nova, me leva lá para ungir. Leva lá para comer bolo, para jantar, para comer com você, no lugar que você já ungiu e já orou.
que o Cristo que está em você já fez. Pastor, estou sentindo uma travação, tranca a rua travando o meu comércio. Destranca. Nós não somos parte de uma igreja que quer ser detentora do poder. Nós somos parte de uma igreja que acredita que o Cristo habita em você. E que é suficiente para fazer o que você tem que fazer, velho. Que coisa linda. Que maravilha. E é difícil entender isso. Pastor, mas eu aprendi isso a vida toda. Pastor, mas a oração do pastor não é mais poderosa, não é mais... Não, às vezes é mais bonitinha, mais ajeitada teologicamente. Mas querido, se você disser, ai Deus, estou ungindo esse bagulho aqui agora, para a glória do Senhor, e eu te amo, aleluia. Foi a mesma oração que o reverendo disse: Pai de todas as luzes dos espíritos de não sei aonde, eu digo para você nessa hora, segundo Mateus, capítulo tanto, versículo tão... Olha como o Cristo fica animado. O Cristo fica animado, né? Que delícia, irmãos. Que coisa linda. Mas pastor, a palavra de Deus não diz que é para orar um pelo outro? Claro, para aprender como é que se ora. Eu acho bonito demais, eu presto atenção na oração dos irmãos. Porque eu falo, que bonitinho, mano, né? Ou então, nossa, que... Tem um irmão que ora aqui com a gente no Sexta Entre Nós, eu falo, irmão, dá o esboço dessa oração, né? Toda vez que ele ora, porque ele ora muito legal, é muito bonita a oração dele. Ele vai vir pregar uma hora aqui, vocês vão conhecê-lo. Muito gostoso estar com esse irmão. E aí, querido, diz que coxos, paralíticos estavam sendo curados. E aí, de novo, eu volto aqui para a gente poder entender. No versículo 8 diz que havia grande alegria naquela cidade. Havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Alguém que aprendeu de Jesus, aprendeu com os irmãos, percebeu que Jesus já tinha estado naquele lugar, foi terminar o que Jesus começou a fazer, e aí sim veio alegria para aquela cidade. Esse é o nosso movimento. Aprendemos de Deus, aprendemos de Jesus, aprendemos uns com os outros, percebemos aonde Jesus já passou, e somos movidos por Ele, para estar nos lugares onde Ele já um dia pisou, onde um dia Ele já fez, onde um dia Ele começou, para a gente poder estruturar coisas maravilhosas para a glória de Deus. Com quem Deus está falando nessa manhã? Fique de pé, nós vamos orar.